Olá, estamos de volta aqui no Bate-Papo Jurídico, trazendo hoje o tema agravo de instrumento no processo do trabalho. E nada melhor para começarmos a falar sobre esse tema do que darmos um exemplo prático. Então vamos falar do seguinte exemplo. Você é advogado, ajuiza uma ação trabalhista e o juiz, ao sentenciar, ele julga procedente em parte os pedidos. E ao julgar procedente em parte os pedidos, você analisando criteriosamente a sentença de primeiro grau de jurisdição, você observa que aquela sentença, apesar de ser procedente em parte, ela não atende os anseios, ou melhor, os direitos do seu cliente ou da sua cliente. Então, em outras palavras, a sentença foi muito ruim, porque uma grande gama de direitos que você pediu, o juiz não concedeu pelos motivos que ele entendeu lá na sentença dele, fundamentou na lei, etc. e tal. Então, o que é que você vai fazer? Você vai entrar com um recurso principal. E esse recurso principal chama-se recurso ordinário, cuja a previsibilidade legal está no artigo 895, inciso 1 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Feito isto, evidentemente, esse recurso vai ser interposto, dirigido para o juiz prolator dessa sentença. Melhor dizendo, o juiz de primeiro grau de jurisdição. O juiz, ao analisar o seu recurso, ele denega o segmento desse recurso. O que isso quer dizer? Ele tem que enviar esse recurso para a instância superior, para o segundo grau de jurisdição, para que este recurso seja apreciado. Mas ele denega sob o fundamento de que o recurso que você, advogada, interpôs é intempestivo. E o que isso quer dizer? Que o recurso foi protocolizado fora do prazo. E qual é o prazo? O prazo é de 8 dias, previsto lá no artigo 895.1 da CLT. Assim entendeu o juiz, mas você, ao examinar essa decisão denegatória de subida do seu recurso ordinário para a instância superior, você diz, não, eu não concordo com isso aqui está errado. Então, qual é a providência que você vai tomar? O que fazer? Você vai, advogado ou advogada, interpor o recurso de agravo de instrumento, cuja a previsibilidade legal se encontra lá no artigo, vou ler a lei aqui para vocês, no artigo 897, que diz assim: cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha B, de instrumento dos despachos que denegue a interposição de recursos. Ora, é exatamente o que aconteceu no seu processo. Então, você vai agravar de instrumento. Para quê? Para que esse processo, para que o seu recurso ordinário, que é aquele recurso que você interpôs da sentença de primeiro grau,
suba para a segunda instância. Logo, concluímos com muita facilidade que o recurso de agravo de instrumento no processo do trabalho tem uma única e exclusiva finalidade, qual seja a de destrancar recursos. Como a própria lei é clara, o artigo 897 da CLT na sua linha B. Qual é o prazo para sua interposição? 8 dias. Qual é o prazo para contrarrazoar, para a parte contrária se defender das alegações que você está fazendo? 8 dias. Então, esse recurso, ao ser destrancado, ou seja, ele vai subir para o Tribunal Superior, para a segunda instância. E lá é que serão apreciadas aquelas razões que você se opôs contra a sentença de primeiro grau de jurisdição, no seu recurso ordinário. Ou o juiz de segunda instância vai reformar a decisão de primeiro grau e conceder todos aqueles direitos que você não teve ganho de causa em primeiro grau, ou vai conceder alguns daqueles direitos e também pode até cassar aqueles únicos direitos que o juiz concedeu na sentença de primeiro grau. Então, essas são as possibilidades. Mas, antes dele examinar esse recurso ordinário, ele vai ter que primeiro, examinar as razões do agravo, aí sim, é que ele vai acolher e prover o agravo para depois entrar no mérito das questões que estão no recurso ordinário. Agora, aproveitando este mesmo exemplo, dando seguimento a esse raciocínio que aqui estamos desenvolvendo, vamos supor que lá o desembargador, o juiz de segundo grau, ao julgar o seu recurso ordinário, ele manteve a decisão do juiz de primeiro grau. Em outras palavras, você ficou na mesma, advogado. A advogada ficou na mesma. Seu recurso ordinário não foi provido. Então o juiz vai manter aquele único, ou aqueles dois únicos direitos que o juiz deu na sentença de primeiro grau. Há alguma solução para isso? Algum remédio jurídico, digamos assim? Claro que sim. Então você vai fazer o quê? Interpor um outro recurso. Qual o recurso? Recurso de revista. E esse recurso de revista, ele é interposto lá na segunda instância, para a segunda instância. Já o juiz que vai julgar o recurso de revista, observando as suas fundamentações, as suas alegações, ele acolhe o seu recurso de revista, mas com um detalhe. Ele acolhe o seu recurso de revista por um único fundamento. Vamos imaginar que nesse recurso de revista você alegou 5 fundamentos. Você fez um expositório jurídico de fato e de direito para que esse recurso seja levado à Suprema Corte, acolhendo o TST, porque você quer reforma daquela decisão de primeiro grau, que foi mantida em segundo. Mas você teve o acolhimento do seu recurso de revista.
Porém, você ainda continua inconformado, porque foi por um único fundamento. Como fica esta situação? Antigamente, ou seja, quando a súmula 285 tinha vigência, a súmula 285 dizia que, mesmo que acolhido um único fundamento, no recurso de revista e não acolhido outros, era proibido interpor um recurso de agravo de instrumento, porque o processo indo para o TST, eles também lá apreciariam não só o recurso de revista, acolhido por este único fundamento, mas também o todo do recurso de revista. Isso é o que a súmula 285 do colendo TST prescrevia. Entretanto, essa súmula já não mais vigora. E o que vigora hoje? O que vigora hoje é uma instrução normativa de número 40/2016, também editada pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho, que veio a aniquilar, a caçar o entendimento da súmula 285, que no seu artigo 1º, essa instrução normativa do seu artigo 1º diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, ou seja, é isso que nós estamos falando aqui, sem 5 fundamentos, você só foi admitido por um, os outros 4 não foram. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui o ônus da parte, ou seja, de quem interpôs o recurso de revista, em impugnar, mediante o quê? Mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório sob pena de preclusão. Ora, qual é o capítulo denegatório? O capítulo denegatório é exatamente aquele capítulo. E que capítulo é esse? A denegação do recurso de revista pelos outros 4 fundamentos, que ele só foi acolhido por um. Então, desses 4 denegados, agora sim, cabe o agravo de instrumento. E qual é o prazo? O prazo é o mesmo, de 8 dias para interpor. Qual é o prazo para contrarrazoar? O mesmo, de 8 dias. Quando é que começa a contar isso? A partir da ciência da intimação das decisões. Quero deixar também aqui registrado que é muito importante que o agravante ele cumpra algumas outras determinações, dentre as quais aquela pré-estabelecida no artigo 987, parágrafo 5º. Vou ler aqui a lei para vocês. Vou botar meu óculos aqui, já está meio ruimzinho. Diz assim, o 987, parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Inciso 1. Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão respectiva de intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899. Ora, isso aqui a gente agora está falando, voltando um pouquinho atrás, quando você interpõe um agravo de instrumento em primeira instância, tem que se cumprir essas determinações. Porque se não estiver cumprida, o recurso não vai subir. O juiz vai indeferir
por falta de cumprimento das determinações legais pré-especificadas nesse artigo. Estou falando em primeira instância. Um detalhe importante também do agravo de instrumento, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, podemos dizer assim, é que você interpõe ele direto, né, para o juiz de segunda instância e, no primeira instância, direto para o juiz que proferiu aquela decisão. E com isso tem uma boa possibilidade. Qual é a possibilidade? O chamado juízo de retratação. Então, estes juízes, tanto de primeira, né, de primeira instância, este juiz de primeira instância, quanto ao juiz do órgão colegiado, ou seja, do segundo grau, podem se retratar, sim, daquela decisão. Mas, sinceramente, na prática, é incomum ver a retratação de um juiz, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau de jurisdição. E um outro detalhe também bastante interessante é o que diz o artigo 899, parágrafo 7º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que eu também vou ler para vocês, o que diz essa lei. Diz assim: (899) 899, parágrafo 7º. Na interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Isso, então, vamos voltar lá para a primeira instância. Quando você interpõe o recurso de agravo de instrumento, o valor que você vai pegar pelas custas corresponderá a 50% do valor que você pagou pelas custas pela interposição, né, as custas pela interposição do recurso ordinário. Isso é uma novidade. Então, todas essas exigências legais fazem parte de requisitos obrigatórios do agravo de instrumento. E assim, só a guisa de informação, né, essas exigências colocadas, principalmente, né, a pré-estabelecida no artigo 987, 5º, né, do 987, 5º, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lei. É assim, do 987, parágrafo 5º, inciso 1, de procuração, juntada de peças obrigatórias, tem para mim, sim, na minha opinião, que o legislador trabalhista, laborista, ele fez uma espécie de transplantação daqueles requisitos do agravo de instrumento do processo civil do artigo 1017, aqueles requisitos que estão lá no 1017.1 do novo Código de Processo Civil, para a consolidação das leis trabalhistas, né? Porque é bastante similar ali, né, as peças que estão lá para o agravo na área civil, como também para o agravo de instrumento no processo trabalhista. Enfim, essas são as considerações que eu entendo assim bastante importantes a respeito desse recurso, agravo de instrumento no processo trabalhista. Não quero dizer com isso que todas as questões estejam aqui esgotadas, não, absolutamente não. E, sinceramente, espero que quem assiste esse vídeo tenha gostado dessa exposição. Muito obrigado e até uma próxima vez.